Assustador pensar quantas pessoas confiaram sua vida ao Dr. Fauci. Esse é Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A divulgação dos e-mails do Dr. Fauci, que é o líder no combate à pandemia lá nos Estados Unidos, revela uma montanha de hipocrisia acerca das medidas sugeridas por ele para combate à pandemia. Principalmente revela o grande erro que são as empresas de mídia que descartam informações como fake news ou informação enganosa com base em figuras de autoridade como ele. O Dr. Anthony Stephen Fauci é um conhecido médico infectologista americano. Ele é diretor do NIAID, o National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ou em português, Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Antes disso, teve uma carreira significativa como pesquisador, onde desenvolveu vários estudos relacionados a AIDS e HIV. Ele já tinha ficado bastante conhecido em 2009 por ocasião da gripe suína, que teve um grande impacto lá nos Estados Unidos. Ele, naquela época, assumiu um papel central no controle da doença, principalmente na mídia. Se tornou bastante conhecido do público em geral então. Em janeiro de 2020, com a perspectiva da crise do Covid-19, o então presidente Trump nomeou o Dr. Fauci como presidente da Força-Tarefa de Enfrentamento à Pandemia. Ele assumiu então uma posição de protagonismo e direcionava todas as recomendações técnicas do governo americano. Neste papel, suas principais recomendações foram alinhadas às da OMS: restrições, isolamento social, lockdown, uso de máscara e incentivo ao desenvolvimento da vacina o mais rápido possível. Com base nas recomendações dele, o Trump iniciou a Operação Warp Speed para financiamento do desenvolvimento rápido da vacina da Pfizer. Logo, porém, apareceram algumas inconsistências nas mensagens dele. Bem no início da pandemia, ele disse que máscaras eram desnecessárias e que não protegiam contra a doença, portanto, não recomendava seu uso pelo público em geral. Porém, 3 meses depois, ele mudou a orientação e passou a defender que a máscara devia ser usada obrigatoriamente. Segundo ele, a mudança de posição se deu devido ao entendimento melhor sobre o vírus. Porém, após pressão de políticos, particularmente do senador Rand Paul, um crítico do uso de máscaras, o Dr. Fauci revelou que, de fato, ele não recomendou o uso de máscaras por medo da falta do produto para equipes médicas. Embora tal explicação seja lógica, ela é altamente questionável moralmente. Pode até ter sido com boa intenção, mas foi uma mentira o que ele falou. Mais adiante, Dr. Fauci se envolveu em uma outra grande controvérsia sobre a origem do vírus. Começaram a circular, em março de 2020, várias evidências de que o vírus tinha características atípicas, a ponto do prêmio Nobel Luc Montagnier, especialista em doenças infecciosas, ter declarado que o vírus provavelmente vazou de um laboratório. Nesse momento, Dr. Fauci fez um pronunciamento na televisão do lado de Trump, deixando claro que vários estudos e a melhor ciência indica que o vírus foi transmitido de um animal para um ser humano e não haveria nenhuma hipótese de ser um vírus criado em laboratório. Muitos veículos da mídia passaram a usar essa informação para classificar qualquer tipo de colocação sobre a origem artificial do vírus como um tabu, uma fake news. Teoria da conspiração, atitude xenófoba contra chineses, coisa de terraplanista, foram alguns dos argumentos que passaram a qualificar qualquer um que colocasse tal possibilidade. As grandes empresas da mídia da internet, Twitter, Facebook e YouTube, passaram a considerar esse tipo de colocação como fake news e, em alguns casos, remover contas, remover vídeos, para evitar a circulação desse tipo de comentário. Eu mesmo havia feito um vídeo sobre isso no dia 2 de fevereiro de 2020, onde concluí que isso era uma possibilidade clara, bastava ver a lista de pesquisas do laboratório de Wuhan feitos pela pesquisadora Shi Zhengli, a chamada Bat Lady, ou Senhora Morcego. Esse vídeo meu, infelizmente, foi removido do canal por mim mesmo, devido ao risco de levar strike do YouTube. Mas você ainda pode encontrar esse vídeo lá no canal do Odysee, com a data correta, vou deixar o link aqui na descrição. Mas essa mentira sobre a origem do vírus no laboratório poderia ser apenas mais uma mentira benigna por parte do Dr. Fauci, tal como as máscaras. Pode ser que ele simplesmente não quisesse desviar a atenção do combate à doença para um tema tão controverso como a origem do vírus. Apenas mais uma mentira do bem dele, né? A situação começou a ficar mais estranha quando se descobriu que o departamento dirigido pelo Dr. Fauci financiou as pesquisas no laboratório de Wuhan. Ele havia negado tal informação inicialmente, porém, no início de maio de 2021, admitiu que houve tal financiamento, embora destacasse que não era para pesquisas de
de ganho de função. Ganho de função são experimentos em que pesquisadores explicitamente mudam o genoma de um vírus, tentando torná-lo mais infeccioso em seres humanos. A ideia é que, ao descobrir um vírus que infecta humanos, antes dessa mutação acontecer na natureza, o laboratório poderia se preparar melhor para essa futura doença antes. Mas é óbvio, existe o risco de tal vírus intencionalmente criado vazar. Pode ser que tenha sido exatamente isso que aconteceu com o Covid-19. Lógico, muita gente começou a desconfiar então que Fauci foi tão contrário à hipótese do vazamento no laboratório para cobrir seus próprios rastros. Mas a coisa ficou ainda pior. O jornal BuzzFeed conseguiu obter, via FOIA, o conteúdo de todos os e-mails trocados pelo Dr. Fauci referentes à pandemia. FOIA é o Freedom of Information Act, ou Lei de Acesso à Informação. Aqui no Brasil também temos uma lei desse tipo que diz que qualquer pessoa pode requisitar informações de qualquer órgão do governo e, se tais informações não forem classificadas como confidenciais ou secretas, ou se enquadrarem em determinadas exceções da lei, elas devem ser liberadas. Assim, todos os e-mails do Dr. Fauci, tanto os que ele recebeu quanto os que ele enviou, foram liberados para a imprensa. Tem um link também no comentário desse vídeo com um arquivo PDF completo disso, se você quiser ver tudo. Lógico, é preciso reconhecer que qualquer pessoa que tenha todos os seus e-mails liberados vai passar por alguns constrangimentos, mas o que os e-mails do Dr. Fauci mostram é que ele não apenas sabia que havia chance do vírus ter saído do laboratório, mas sabia detalhes sobre a pesquisa. Sabia que o financiamento era mesmo para pesquisas que envolviam ganho de função. No final, fica claro que Dr. Fauci temia exatamente que as pessoas acabassem dando conta disso, ou seja, ele mentiu mesmo descaradamente, sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhum lado positivo para a população. O único beneficiário da mentira dele foi ele mesmo. Quis cobrir seus próprios rastros, tirar seu nome dessa sujeira. Por exemplo, em um e-mail de um pesquisador, Christian Andersen, do dia 31 de janeiro, avisa a Dr. Fauci que parte do genoma do vírus parecia ter sido feita em laboratório, mas era uma parte muito pequena, menos de 0,1% do vírus. O Dr. Fauci falou que falaria com ele por telefone. Em seguida, mandou um e-mail para Hugh Rauschenglass, um auxiliar dele, dizendo que precisaria falar com ele amanhã, que era urgente, e atachava no e-mail um estudo sobre ganho de função no coronavírus feito no laboratório de Wuhan por Baric e Shi Zhengli. Logo em seguida, no dia 1º de fevereiro, houve uma teleconferência entre todos esses médicos envolvidos sobre o assunto. A teleconferência foi classificada como ultra secreta, portanto não sabemos exatamente o que foi discutido, mas vendo a sequência de e-mails, mostra-se claramente que discutiram essa hipótese. Eles sabiam então da possível origem no laboratório e estavam preocupados com isso. Só podemos concluir que decidiram explicitamente desacreditar tal hipótese porque isso geraria questionamentos desconfortáveis para todos os envolvidos. Mas você pode pensar, sim, o vírus surgiu do laboratório, e daí isso não muda nada? Bem, de fato muda sim. Muitas das medidas e decisões tomadas foram feitas com a visão de que se tratava de mais um coronavírus parecido com o SARS de 2003. O SARS de 2003 pulou do morcego para o gato almiscarado e deste para humanos. O vírus, depois de mudar 2 vezes de espécie, chega em humanos com uma baixa possibilidade de infecção. É evidente que, sabendo da origem laboratorial do mesmo, se assumiria muito menos coisas sobre o vírus. Por exemplo, pode ser que chegassem à conclusão de que ele é muito mais contagioso do que se imaginava, porque ele foi projetado para isso, com ganho de função. Além disso, por óbvio, as pesquisas feitas no próprio laboratório certamente se tornam algo crucial para entender o comportamento do vírus, o que foi feito ali explicitamente. O fato de tal informação ter sido omitida de todos pode sim ter dificultado o tratamento e contenção do vírus, pode ter levado à morte de muita gente. Sem contar a óbvia questão da responsabilização e culpa. Fica claro que há culpados por essa pandemia, não foi natural. Particularmente esclarecedor é um e-mail de Peter Daszak, em que a equipe do laboratório de Wuhan agradece ao Dr. Fauci pessoalmente por ele retirar a pressão que estavam sentindo das pessoas questionando sobre o vírus, inclusive repórteres da Fox News. No e-mail, ele praticamente confessa que o vírus teve sim origem no laboratório. A maior parte deste e-mail particular foi ocultada pela exceção FOIA B7A. Como dissemos, a Lei de Acesso à Informação inclui algumas exceções, algumas informações que não podem ser divulgadas. A exceção B7A refere-se a informações retidas por fazerem parte de investigação criminal, ou seja, é possível que isso já esteja sendo investigado por um
prisma bem mais sério e por isso que as narrativas neste momento têm sido mudadas pela mídia tradicional. Todo mundo já está sabendo que vem coisa muito feia por aí. Até o site da Amazon tirou o livro do Dr. Fauci, uma autobiografia recentemente lançada, em que ele se coloca como herói nessa pandemia. Acho que vai vir coisa muito feia por aí, hein? Mas o pior de tudo são as consequências para a liberdade. O site Zero Edge foi um dos primeiros que falou sobre essa possível origem do vírus. Foi além e apontou que isso poderia ser até uma arma biológica. Sabemos agora que houve uma troca de e-mails da equipe do Dr. Fauci com o link deste artigo do Zero Edge. Pouco depois, o site foi marcado como falso e links para ele foram proibidos no Twitter, Facebook e várias outras redes sociais. Pode-se perceber agora o padrão. A origem da censura dessas Big Techs é muito menos vontade das próprias empresas, dos funcionários delas, e muito mais pressão pura e simples de burocratas políticos incomodados quando as verdades vêm à tona na internet. Quantas outras vezes não terá isso acontecido já? Quantas vezes será que as pessoas estavam falando a verdade, mas como tal verdade era inconveniente para determinados políticos e burocratas, acabaram sendo censuradas por empresas de mídia digital? E você aí acreditando que é tudo pela ciência? Quantas das teorias que ainda estamos proibidos de dizer hoje aqui no YouTube não serão verdade que virá à tona no próximo escândalo? Eu sou capaz de apostar que ainda vai vir muita coisa por aí. A liberdade sempre encontra um caminho. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido pelo Marco Batalha, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!